Olá, pessoal. Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula de glicólise e a gente agora vai correlacionar com algumas situações clínicas. Nós vamos entender as diferenças e semelhanças com o metabolismo de outros açúcares, né? E também entender o que é e para que serve a fermentação lática. Então, primeiro, situação clínica que a gente vai correlacionar é o efeito Warburg, que está relacionado com a proliferação tumoral. Então, quando você tem mutações que predispõem ao câncer, à formação de tumores, a gente vai ter o aumento da captação de glicose, né, por esses transportadores GLUT1 e GLUT3. Com essa glicose entrando dentro da célula, tem uma coisa. A glicose ela consegue entrar e sair da célula. E aí é que entra uma outra importância muito grande da ecossacinase. A gente vai ver que ela está relacionada com outras vias, não só com a glicólise. Então ela não é uma enzima exclusiva da glicólise. Ela só é muito importante porque ela dá início a esse processo de metabolismo da glicose. A glicose, quando ela é convertida em glicose 6-fosfato, ela não pode mais atravessar o transportador de glicose. Então, um dos benefícios dessa enzima, uma das funções dela, é prender a glicose dentro da célula. Que a glicose não fosforilada, ela pode entrar e sair. Mas uma vez que ela recebeu o grupo fosfato, ela fica presa na célula. Tudo bem? E aí ela pode seguir tanto pela glicólise, para virar piruvato, como ela pode seguir por esse caminho aqui, pessoal, que é para formar a ribose 5-fosfato. Esse caminho que forma a ribose 5-fosfato é o que a gente vai estudar depois como via das pentoses fosfato, tá bom? E ela é muito importante aqui para a produção de DNA, para a produção, de RNA, como eu havia comentado com vocês na primeira parte, tá ok? E além disso, né, a gente vai ver depois também que na via das pentoses fosfato a gente pode restaurar a glicose, né? E quando a gente restaura, ele meio que vira uma ribose 5-fosfato e vira de volta o gliceraldeído 3-fosfato, que a gente viu que está no meio lá da glicólise. E aí, por que isso acontece? A gente vai ver melhor na parte V das pentose fosfato, mas está relacionado que é porque em cada um desses ciclos tem a produção de uma outra molécula, chamada NADPH, que tem outros benefícios para as células. Então, às vezes, pode parecer que ela está fazendo esse ciclo sem sentido, mas é só para produzir o NADPH, tá ok? Então, a gente tem aqui pela via das pentose fosfato e pela glicólise. Isso aqui eu estou falando do normal ainda, né? E aí a gente tem o quê? Quando a gente tem hipóxia, em vez de conseguir produzir 30 ATPs por glicose com a respiração aeróbia, a gente vai produzir só 2 ATP por glicose com a fermentação lática. Portanto, eu vou precisar gastar 15 vezes mais glicose para conseguir obter a mesma energia. E um tumor precisa de muita energia, porque ele está crescendo, ele está proliferando. Então eu vou precisar consumir muita glicose. Então, para isso, ele estimula pra caramba as enzimas glicolíticas. Ele vai intensificar bastante a atividade dessas enzimas, para com isso conseguir gerar energia para o seu funcionamento. Tá ok? Então, a hipóxia aqui permite. E a gente também tem algumas mutações do câncer que podem prejudicar o funcionamento das mitocôndrias. Tá, então como que a gente pode aproveitar esse conhecimento de bioquímica para tentar agir nessa situação? Bem, a gente pode tentar inibir a exocinase por esses medicamentos, que vocês não precisam saber o que eles são, mas são medicamentos que inibem a exocinase. Por inibir a exocinase, a glicose não entra nessa célula tumoral e ela não vai ser utilizada, ou seja, o tumor não vai ter de onde tirar energia para poder continuar crescendo. Ele não vai conseguir aproveitar essa energia da glicose. Outra coisa que a gente pode fazer é inibir a via das pentoses fosfato. Né? Se a gente inibe essa via, a gente inibe a produção de DNA e RNA. E aí, com isso, ele não consegue se multiplicar, se proliferar. Então, foi essa aplicação aqui que eu tenho que trazer para vocês, entenderem como esse conhecimento da glicólise pode nos ajudar num contexto clínico. A segunda questão é em relação à diabetes do tipo 1. Na diabetes tipo 1, a gente não tem produção de insulina. A insulina ela é muito deficiente. E a insulina ela é muito importante por promover a exocitose, né, por colocar na membrana os transportadores de glicose. E aí, se eu não tenho insulina, eu não tenho transportador de glicose. Portanto, a glicose não entra na célula, eu não vou ter glicose para gerar piruvato e, consequentemente, eu não vou conseguir gerar energia a partir de glicose. Ela não vai conseguir entrar aqui porque ela nem sequer entrou na célula. Então, a glicose, ela por não entrar na célula, ela começa a se acumular do lado de fora e isso causa a hiperglicemia. Então a maior contribuição no caso da diabetes para a hiperglicemia é o quê? É essa glicose não conseguir entrar nas células. Então não é porque está produzindo muita glicose, é porque a glicose que você tem normal, ela não consegue entrar nas células para ser armazenada, para gerar energia e para gerar qualquer um daqueles caminhos que a gente conversou, ela não vai conseguir, porque ela precisa primeiro entrar na célula para poder ser direcionada em uma desses caminhos, tudo bem? Então sem a entrada de insulina, sem a ação da insulina, eu não vou ter a captação de glicose.
Beleza, e aí eu vou ter ainda mais um problema com isso, porque a célula precisa gerar energia, de alguma forma ela tem que tirar energia. E da onde ela vai tirar energia? Já que ela não consegue tirar energia da glicose, ela vai tentar gerar energia da gordura. E aí com isso a gente vai ter, né, a quebra dos ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles também podem ser convertidos para formar acetil-CoA, que a gente viu, né, que é aquele metabólito do piruvato, e o acetil-CoA ele entra também igualmente no ciclo de Krebs, na cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai estudar mais a fundo, e vai gerar energia aqui a partir da respiração. O problema é o seguinte, o fígado ele pode produzir, né, algumas moléculas chamadas cetoácidos. Né? Essas cetonas, esses corpos cetônicos, né, que é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, eles são produzidos pelo fígado, porque já que as células não conseguem usar glicose, elas precisam usar outra coisa. E nem toda célula consegue metabolizar os lipídios. Então, o fígado ele vai servir como uma mamãe passarinho. Ele vai pegar a gordura, vai quebrar nesses corpos cetônicos, que é a comida mastigada, é a gordura mastigadinha, e ele joga na circulação. Aí, na circulação, esses corpos cetônicos podem ser captados, né, pelas células e gerar energia a partir disso. Né? Então, os corpos cetônicos eles são basicamente dois acetil-CoA, um juntinho no outro. Então é muito fácil de você metabolizar. Você só quebra ele de volta em 2-acetil-CoA e aí a partir disso você gera energia. Tá, então qual o problema? São cetoácidos. Esses corpos cetônicos são cetoácidos. Então o que acontece quando você tem um excesso de cetoácidos? Você tem uma cetoacidose. Então o pH sanguíneo abaixa, você vai ter uma série de complicações que a gente vai estudar mais, né, conforme a gente for adquirindo conhecimento bioquímico. Mas aqui, qual é a lição da glicólise para cá? Se você não consegue entrar glicose na célula, ela não entra na glicólise. Se ela não entra na glicólise, ela não vai gerar piruvato, não vai conseguir gerar acetil-CoA a partir da glicose. Mas ela ainda pode gerar acetil-CoA a partir de gordura. Porque o problema é com a entrada de glicose, não com a produção de acetil-CoA em si. Tudo bem? Bem, então como que funciona o metabolismo de outros açúcares? Bem, eles podem entrar por diferentes pontos, né, na equação. Então, a trealose, a gente tinha estudado lá na aula de carboidratos, são duas glicoses. Então, você quebra a trealose em glicose e a glicose entra pelo caminho que a gente já conhece. A lactose, ela vai ser quebrada em glicose e galactose. A glicose entra por esse caminho, a galactose a gente já vai estudar o caminho pelo qual ela entra. O glicogênio, o amido, eles podem ser quebrados pela alfamilase ou por outras enzimas que a gente vai estudar futuramente, né? Como a fosforilase, e aí eles vão entrar como glicose diretamente ou como glicose em fosfato. A glicose em fosfato, ela só precisa trocar o lugar do fosfato para virar um glicose 6-fosfato, que já faz parte da glicólise. Existe também a frutose, que ela pode ser pela hexocinase, lembra? Sinase de uma hexose. Pela hexocinase, ela vai ser convertida em frutose 6-fosfato, que já está 2 etapas à frente lá na glicólise, tudo bem? A sacarose vai ser quebrada em glicose e frutose. Pessoal, vocês não precisam saber especificamente o caminho de cada um, mas o que vocês têm que entender é que esses diferentes carboidratos, eles entram em lugares diferentes, em pontos diferentes da fase preparatória, tá ok? E aí a gente tem também, ó, que a frutose também pode ser quebrada de outra forma e no final virar gliceraldeído 3-fosfato. Mas, como eu disse, todos eles vão culminar aqui na fase preparatória. No final, todos vão virar gliceraldeído 3-fosfato. Então, a fase de pagamento vai ser igual para todos. O que vai diferir é nesse momento inicial. Eles entram em pontos diferentes da via glicolítica. Nada demais. Eles vão acabar seguindo o resto tudo igual, tá bom? E aí vocês precisam saber um pouquinho mais sobre o da galactose. A galactose, quando ela entra, ela também vai ter uma sinase. Só que é uma sinase diferente, é a galactosinase. A galactosinase vai converter a galactose, em vez de, no caso da glicose, era glicose 6-fosfato, aqui vai ser galactose 1-fosfato, ok? Essa galactose 1-fosfato, ela vai trocar de lugar com a UDP-glicose. Eles vão fazer uma troca, bem? A galactose está junto com 1-fosfato e a glicose está junto com o UDP. Eles vão trocar entre si. Então, a glicose vai ficar com o fosfato e a galactose vai ficar com o UDP. Eles vão fazer essa troca. Ao fazer essa troca, você vai formar a UDP-galactose. Aí, essa glicose em fosfato, lembra aquilo que eu conversei com vocês? Ela pode ser convertida depois em glicose 6-fosfato, e aí ela já entrou na via glicolítica. Tudo bem? Perdão essa minha letra toda confusa. Bem, a UDP-galactose, ela pode sofrer uma reação, e o que vai acontecer? A gente vai primeiro oxidar essa molécula, né? Lembra que eu falei para vocês? Oxidar é ganhar oxigênio ou perder hidrogênio.
Então, ela vai perder esses 2 hidrogênios. E quando ela perde, aqui você forma uma cetona, tudo bem? E aí depois você vai reduzir essa molécula de volta. Então, você vai acrescentar hidrogênios. Só que quando você acrescenta, agora em vez do OH estar para cima, o OH está para baixo. Isso aqui é um epímero. Só que esse epímero agora a gente chama de galactose. Isso aqui é o DP-glicose. Aí a UDP-glicose ela vai ter que achar uma outra galactose em fosfato para poder fazer a troca e ser liberada aqui. Então a gente vai tendo esses ciclos, tá ok? Então a galactose ela consegue também ser convertida já para entrar na via glicolítica por meio dessas reações, ok? Bem, e para finalizar, a gente vai conversar agora sobre a fermentação lática. Pessoal, o processo é bem simples. É uma enzima chamada lactato desidrogenase. É importante vocês saberem e conhecerem essa enzima, porque ela pode estar elevada em algumas situações, tá bom? E o piruvato, ele vai ser convertido em L-galactato. Essa é uma reação, e a gente percebe que a única coisa que está acontecendo aqui é que a gente está tendo uma redução do piruvato. Bem, o piruvato está sendo reduzido. Na última aula, eu acho que eu comentei que ele era oxidado, eu peço perdão. Ele está sendo reduzido, tá bom? O piruvato ele é reduzido a lactato. E, gente, qual o sentido disso? O sentido é o seguinte. A gente, lá na via da glicólise, a gente tinha pego 2 NAD+, e convertido em NADH. Isso era uma coisa boa, lembra que eu comentei com vocês? Só que imagina que a gente está numa situação em que você não consegue fazer respiração aeróbia, tudo bem? Então você não consegue pegar a energia daqueles elétrons. Se você não consegue pegar a energia daqueles elétrons, isso aqui vai começar a se acumular. E ao mesmo tempo que o NADH se acumula, você vai começando a diminuir cada vez mais os níveis de NAD+. Você está acabando com o NAD+ da célula porque você está fazendo glicólise loucamente, porque ela tem que compensar por ser 15 vezes menos efetiva. Você está gastando 15 vezes mais glicose, ou seja, a glicólise está 15 vezes mais forte. Portanto, você está gastando loucamente os seus NAD+, tá bom? E aí, uma hora você vai ficar sem NAD+. E aí, se você tiver sem NAD+, não tem mais como rolar glicólise. Você ficou sem o substrato. Aí que vem a questão da fermentação lática. Quando você está numa condição anaeróbica, você precisa dar um jeito de resolver esse problema. Você precisa recuperar o NAD+. E a forma que o corpo faz isso é o quê? Ele pega o piruvato e transforma em lactato. Ao fazer isso, ele recupera o NAD+. E aí esse NAD+, que foi recuperado aqui na fermentação, aqui a gente tem a fermentação, e aqui a gente tem a glicólise, tá bom? Então a glicólise, ela vai produzir NADH, e a fermentação vai recuperar o NAD+, para você poder ter outro ciclo de glicólise. Então a fermentação lática nada mais é do que uma forma de você recuperar o substrato necessário para a glicose. Então ela não gera energia, você não está gerando energia a partir da fermentação lática. Quem gera energia é a glicólise. A glicólise que está fornecendo energia para essa célula. Só que a fermentação lática está repondo o NAD+, que está sendo consumido pela glicólise em excesso, pela glicólise hiperestimulada. Tudo bem? Aí esse lactato produzido, principalmente células musculares, as hemácias, elas também, porque hemácia não tem mitocôndria, então as hemácias precisam utilizar só a respiração anaeróbia, ok? Então essas células, elas vão produzir muito lactato, eles vão jogar esse lactato no sangue, e aí do sangue o lactato vai para o fígado, que eu já falei para vocês, gente, vocês vão ver cada vez mais que o fígado é o órgão mais altruísta do corpo. Ele vai resolver o problema de todo mundo. Então ele pega o lactato e converte o lactato de volta em glicólise. Desculpa, em glicose. A gente vai estudar isso melhor, vai ser pela gliconeogênese que ele vai fazer isso. Então o fígado, por meio da gliconeogênese, ele vai recuperar a glicose. E aí essa glicose vai ser jogada de volta no sangue, ou seja, o fígado não vai pegar para ele, ele vai devolver a glicose para o sangue, e aí essa glicose no sangue vai ser entregue de volta para o músculo, vai ser entregue de volta para a hemácia. Então isso é uma forma de um ciclo. Você pega a glicose, converte em lactato, aí esse lactato lá no fígado pode ser recuperado em glicose para você utilizar novamente e assim gerar energia. Ah, então eu estou gerando energia infinita? Não, você não está gerando energia infinita, porque o fígado está gastando energia para recuperar essa glicose. Mas ele usa outras fontes para isso. O fígado ele consegue se adaptar com o que ele tem, ele se vira. E ele usa muito bem os lipídios. Então essas outras células que têm um pouco mais de trabalho de usar lipídio, elas acabam se beneficiando muito por esse trabalho do fígado. Tudo bem? Então, essa é a lição que eu queria trazer para vocês sobre glicólise. E na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre essa gliconeogênese, que eu já introduzi para vocês, que é a recuperação da glicose a partir do piruvato ou do lactato. Beleza? Até a próxima.